Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando hoje sobre a lei do levirato. Mas eu queria lembrar a você que a nossa obra, analisando as traduções bíblicas, ela já está em 7ª edição e foi agora lançada uma edição especial pela Mundo Maior Editora em São Paulo, onde foi lançado 10.000 exemplares naquela região e que você pode pedir a Mundo Maior Editora, que está agora com novo endereço em Guarulhos, e você entre no site da Mundo Maior Editora que você vai encontrar as nossas obras na Grande São Paulo. Você que é aí de São Paulo, Porto Alegre, você vai encontrá-las também na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, na Saraiva. Pode chegar em qualquer Saraiva, ou na Cultura, e você pode dar o nome do autor, no caso Severino Celestino da Silva. Se não tiver a obra na loja ou na livraria, pode encomendar que com 15 dias você recebe. A nossa obra já vai chegando. Aqui nós estamos apresentando uma de 6ª edição, que essa 6ª edição foi reimpressa várias vezes. Por isso que hoje nós já estamos com 40.000 exemplares. Essa obra já é um best-seller. É uma obra onde você vai estudar textos bíblicos no original, acompanhar a tradução, ver os textos em hebraico, grego e latim, e você vai ter uma ideia do que fizeram com a mensagem dos profetas, com os textos sagrados que as pessoas, ou por interesse, ou por má fé, ou por desconhecimento, não estou à altura de julgar. Mas essa é uma obra que faz com que você reflita sobre a importância de se conhecer um texto sagrado no original. Nós temos ainda também a nossa segunda obra, que é o Sermão do Monte, que você pode também adquirir, só que o Sermão do Monte você vai adquirir em São Paulo com a livraria Sinal Verde, com o Mário Suriani, ali no Shopping Center Internacional, Shopping Internacional de Guarulhos, na banca da USE, Sinal Verde. Ali também, meus queridos telespectadores, vocês vão encontrar vários DVDs com as nossas conferências sobre vários temas: cristianismo primitivo, reencarnação na Bíblia, inúmeros outros títulos, Jesus de Nicodemos, Jesus de Madalena e muitas outras passagens, outros títulos que você pode encontrar na Sinal Verde, ou pedir pelo telefone aí em Guarulhos 2409-1540. Ligue que o Mário, ou o André, ou a Marilena, qualquer um desses vão lhe atender com todo carinho. Temos também a nossa obra Bereshit, que é o Gênesis traduzido do hebraico para o português direto, em parceria com o israelense Gad Azaria. E nos aguarde que nós estamos preparando uma nova obra, se Deus quiser, esse ano devemos lançar, que chama-se o Evangelho e o Cristianismo Primitivo. É mais ou menos o mesmo estilo do Analisando, só que agora com o Evangelho, onde você vai conhecer muitas coisas sobre o cristianismo primitivo, sobre reencarnação e ressurreição à luz dos Evangelhos. Mas nós vamos continuar agora com a segunda parte do nosso programa, falando ainda do e-mail da Sandra Kelly de Araújo, da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. Falávamos na primeira parte sobre o levirato, que você viu aí na telinha, no Deuteronômio 25, 5 a 10. Este princípio que está lá no Deuteronômio do levirato, existia já no tempo de Jesus pessoas que discordavam disso aí. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam no levirato, nem na ressurreição. Daí porque você for o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 23 em diante, você vai encontrar um diálogo dos saduceus com Jesus. E aí esse diálogo tem, por parte dos saduceus, o interesse de negar a lei do levirato ou uma vida pós-morte, porque os saduceus seguiam somente o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. E eles não aceitavam essa passagem do Deuteronômio que nós acabamos de falar, Deuteronômio 25, 5 a 10, o que fala de um retorno. O que deixa bem claro que eles acreditavam que aquele que morria poderia voltar. Daí porque eles dizem que o morto poderia voltar, o cunhado, o irmão daria o mesmo nome do seu irmão morto, para que seu nome não fosse apagado de Israel. Muito bem.
Diz Mateus, capítulo 22, versículo 23, que os saduceus aproximaram-se de Jesus e, porque eles não acreditavam na ressurreição, como nós já falamos, interrogaram Jesus. Dizendo os saduceus: Mestre, Moisés disse que se alguém morrer sem ter filhos, seu irmão casará com a viúva, é isso que a gente já viu agora, casará com a viúva, e se este morrer sem ter filho, ela casará com outro irmão, e aí eles foram estendendo, casará com outro, até 6 ou 7, segundo os saduceus. E aí eles fazem uma pergunta no sentido de embaraçar Jesus. Se é assim, quando chegar, se existe ressurreição, quando chegar no mundo espiritual, quem é o marido de quem? Aquela mulher vai ser esposa de quem? Do primeiro, do segundo, do terceiro? Quer dizer, foi uma pergunta deveras, vamos dizer assim, forte, tentando embaraçar Jesus. Mas Jesus dá uma resposta fantástica. Jesus, como sempre, na sua sabedoria, diz assim: vocês estão enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Ou seja, segundo Jesus, do lado de cá, ele afirma, do lado de cá não existe nem marido nem mulher, mas anjos de Deus. Ora, Jesus dá uma resposta sábia, mostrando para aquelas pessoas, para os saduceus, que no mundo espiritual não tem sexo, não existe marido e mulher, o que está de comum acordo com a doutrina espírita, quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade como é o sexo no mundo espiritual. Existe sexo? E a resposta é: não da forma como conheceis ou imaginais, de forma que está bem de acordo com o que Jesus está colocando, que do lado de lá não tem marido nem mulher. A questão sexual é uma coisa da matéria. O espírito não necessita dessas questões. O espírito que evoluiu, que cresceu. Aqui já existem aqueles que fazem a opção para uma vida não sexuada, vamos dizer assim, optam naturalmente, sem imposição e com condições de não ser escravo dessa questão, que são aqueles que são celibatários por escolha, como diz Paulo, aconselhando que é melhor casar do que abrasar, em uma de suas cartas, e aí a gente vê que a resposta de Jesus é exatamente no sentido de esclarecer que os espíritos não têm sexo. Do outro lado, o que existe é anjo do Senhor, anjos de Deus. Nós vamos para um pequeno intervalo, em seguida retornaremos. Até já.